Olá, tudo bem? Vamos aqui dar início ao episódio número 5 do Insight Book. É uma honra aqui estar com vocês novamente, que possamos hoje aprender muito sobre esse livro que vai ser decifrado aqui no Insight Book número 5. Vamos esperar só mais uns minutinhos aqui, enquanto as pessoas vão entrando aqui. É um grande prazer estar aqui novamente. Quero mandar um abraço para todos vocês aqui de Campo Grande MS, você que está no Piauí, você de São Paulo, você de Natal, você de todos os estados do Brasil e de outros países que aqui estão nos assistindo agora. Então, vamos lá, vamos dar início ao Insight Book número 5. E aqui hoje vou falar de um livro de suma importância, um livro que é muito atual, e esse tema, persuasão, oratória, desde Roma Antiga, os grandes oradores como Cícero, Gregório, já usavam o poder da persuasão, da oratória para convencer as pessoas na política, no dia a dia, no judiciário. Então é importante. O livro que nós vamos falar aqui hoje tem tudo a ver com persuasão. Vamos lá então começar o Insight Book número 5. Vamos lá. Roberto Cialdini é o psicólogo social mais respeitado nos estudos da influência e da persuasão. Neste livro, Robert Cialdini explica como funciona o mecanismo da persuasão, quais fatores psicológicos influenciam nosso comportamento e o que podemos fazer para nos defender dos profissionais que se especializaram em se aproveitar de nossas reações impensadas. Em cada capítulo, há 6 armas de influência que governam nossa conduta. Quais são elas? Reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. Esses temas aqui estão no livro As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, um livro que eu indico para você magistrado, para você advogado, para você vendedor, para você representante comercial, para você que quer de fato aguçar a sua oratória, a sua persuasão, quer não só aprender a persuadir as pessoas, mas também a se defender dessas pessoas, dos profissionais que lidam com a persuasão. A todo momento, no dia a dia, as pessoas usam a persuasão para convencer, para fazer uma venda, para argumentar no tribunal do júri, para falar com o magistrado. Então é importantíssimo saber da arma da persuasão. Então esse livro, As Armas da Persuasão, como influenciar e não deixar influenciar. Então é o livro que certamente você tem que colocar na sua lista aí de espera de leitura neste ano ainda de 2020. Então vamos lá. Então o livro é As Armas da Persuasão. Reciprocidade. O livro é dividido em 6 capítulos. A reciprocidade é igual à retribuição, uma troca de favores. O compromisso e coerência é uma escolha sem volta. A partir do momento que alguém te convence lá, assinar algo, te levar a um compromisso, é um caminho sem volta. A aprovação social, seguir os outros, é seguir a manada. Afeição, aceitar pedidos de pessoas conhecidas. É um senso de amizade. Quando você está perto, quando alguém indica, que um amigo seu indicou alguma coisa para você comprar, muitas vezes você compra porque seu amigo indicou. Autoridade, obedecer a autoridade, é um senso de especialidade. Pessoa que é especialista em determinada área é respeitado. O Pablo Marçal fala que a autoridade tem tudo a ver também com resultado. Eu concordo plenamente com ele. Eu acho que anda junto a especialidade e o resultado. Agora também tem a escassez, menos disponível. Esse tema muito atual agora também no Brasil. Vou dar um exemplo, nós estiver falando dele aqui. Então, são 6 temas aqui para a gente falar. Porém, eu vou falar só de 4. Só da reciprocidade,
da aprovação social, autoridade e da escassez. Esses outros temas, outros capítulos, eu indico para você ler o livro a fundo, entender melhor os temas, porque esses princípios psicológicos aqui, eles podem levar a pessoa à riqueza, à pobreza, pode levar, tem exemplos aqui também fatais de mortes, através desses princípios, se usado de maneira incorreta. Então, deixo também aguçar o seu intelecto para você ler esse livro aqui. Então vamos lá falar desses 4 capítulos aqui. Vamos lá. Reciprocidade. Nos sentimentos, nos sentimos compelidos a retribuir, nem sempre de forma vantajosa para nós, o que outra pessoa nos proporcionou. Resumindo isso aqui, reciprocidade é uma troca de favor. Alguém fez algo para você, alguém te deu um favor. Muitas vezes, aqui na reciprocidade, vamos dar um exemplo de devedor. Alguém faz um favor, você fica devendo essa pessoa. Vou dar um exemplo simples aqui, simplório. Você foi lá, seu carro furou o pneu. Aí, pessoa X foi lá e te ajudou a trocar o pneu do carro. Muitas vezes, você com uma pessoa inteligente, uma pessoa que é recíproca, está devendo um favor àquela pessoa que trocou o pneu do seu carro. Então, isso acontece muito na nossa sociedade. A troca de favor, o livro dá muitos exemplos de troca de favor. Vamos ler aqui o que fala a página 30 do livro. Vamos lá. Embora de pequeno alcance, esse estudo mostra o efeito de uma das armas de influência mais potente à nossa disposição, a regra da reciprocidade. Então o autor fala aqui que é uma arma muito potente, a reciprocidade na psicologia. A regra diz que devemos tentar retribuir da mesma moeda que outra pessoa nos concedeu. Se uma mulher nos faz um favor, temos que fazer o outro em troca. Se um homem nos dá um presente de aniversário, temos que lembrar seu aniversário dando um presente também. Se um casal nos convida para uma festa, temos que convidá-lo quando dermos uma festa. Em virtude da regra da reciprocidade, somos obrigados a retribuir no futuro os favores, presentes, convites e semelhantes. A própria expressão de agradecimento, muito obrigado, reflete o dever decorrente do recebimento dessas coisas. Então, obrigado, uma troca de presente, então tem tudo a ver com reciprocidade. Então, a troca de favor é uma retribuir. Vamos ler aqui na página 38. Essa reciprocidade, ela também, podemos aqui, na política, o momento atual no Brasil, a eleição vai acontecer agora dia 15 de novembro, o primeiro turno. Então, a política é um exemplo clássico de troca de favores. Aqui ele fala o seguinte: a política é outra área que se revela o poder da regra da reciprocidade. Suas táticas aparecem em todos os níveis. No topo, as autoridades eleitas se envolvem na troca de favores que faz da política o cenário estranho às alianças. Então, na política, o governante, após ele eleito, ele vai ajudar quem ajudou ele. Uma troca de favor ali, é uma relação que reflete muito bem a reciprocidade. Outra coisa também, que o autor aqui dá um exemplo, amostras grátis em supermercado. Ele dá o seguinte exemplo aqui. De um funcionário de um supermercado de Indiana, que certo dia vendeu a quantidade incrível de 450 quilos de queijo em pouca hora, expondo o produto aos clientes a cortar em fatia para mostrar grátis, para dar amostra grátis. Ele estava lá, esse indiano, ele pegou pequenas fatias de queijos e deu de amostra grátis. Isso é corriqueiro na área comercial, em mercados, fazer degustações. Muitas vezes a pessoa vai lá, degusta ou toma, e muitas vezes ela se sente na obrigação, na reciprocidade de comprar aquele produto que a pessoa está fazendo a amostra grátis. Então é muito atual, é muito relevante o que o autor fala. Vamos para o segundo tema que ele fala: aprovação social. Buscamos nos outros indícios do comportamento mais apropriado a seguir.
A aprovação social é seguir a manada, muitas vezes isso aqui reflete muito sobre pessoas que assistem novelas, muitas vezes vão seguir o que determinado artista lá está usando, uma roupa X, o que passou na TV. Então as pessoas gostam de seguir a aprovação social, gostam de seguir o que outras pessoas estão usando, seguindo. É um carro X que artista X está usando, as pessoas gostam de usar. Então esse princípio aqui, no livro ele fala que pode, principalmente a aprovação social, você pode usar para o bem e para o mal. Para o bem ele pode te favorecer a muitas coisas, ele pode te levar a riqueza, mas também ele tem exemplos aqui muito feios no livro que ele fala sobre a aprovação social. Vamos ler o que fala na página 122 do livro. É o princípio da aprovação social. Segundo ele, decidimos o que é correto, descobrimos o que as outras pessoas acham que é correto. Aplica-se especialmente a maneira como decidimos o que constitui um comportamento adequado. Consideramos um comportamento adequado em dada situação na medida em que vemos ser seguido pelos outros. A tendência a considerar apropriada uma ação quando realizada pelos outros normalmente funciona bem. Via de regra, cometeremos os mesmos erros agindo de acordo com evidências sociais do que contra elas. Em geral, quando muitas pessoas estão fazendo alguma coisa, trata-se da ação certa. Essas características do princípio da aprovação social, ao mesmo tempo, sua maior força e sua maior fraqueza. Como as outras armas de influência, fornece um atalho conveniente para definir o comportamento, mas ao mesmo tempo torna seu usuário vulnerável aos ataques de aproveitadores que estão à espreita. Então a aprovação social é muito importante, é um princípio muito importante da psicologia, que os profissionais da persuasão trabalham muito bem isso aí no dia a dia. Vamos aqui ao exemplo, aqui na página 132 do livro. É o seguinte, aqui fala sobre uma historinha seguinte. Essa história é o seguinte: após adquirir diversas pequenas mercearias em 1934, Silva Goldman percebeu que seus clientes paravam de comprar quando suas cestas de compra ficava pesada demais. Isso inspirou a inventar o carrinho de compras, que em sua forma inicial era uma cadeira dobrável e equipada com rodas e um par de cestas de metal pesadas. O invento tinha um aspecto tão estranho que de início nenhum dos fregueses de Goldman estava disposto a usá-lo, mesmo depois de ele fabricar um suprimento mais do que adequado, colocar diversos carrinhos no local visível da loja e instalar cartazes descrevendo seu uso e benefícios. Frustrado e quase desistindo, experimentou mais uma ideia para reduzir a incerteza dos clientes. Baseado na aprovação social, contratou compradores para andar com os carrinhos pela loja. Com o resultado, seus verdadeiros clientes logo começaram a imitá-los. Sua invenção arrebatou o país e ele morreu riquíssimo, com um patrimônio de mais de 400 milhões de dólares. Então aqui nesse exemplo aqui do inventor dos carrinhos, de início, nessas mercearias dele lá, ele usava cestinha. Como a cestinha, as pessoas estava pesada, as pessoas não levavam pouca mercadoria, ele decidiu inventar os carrinhos de compra. Só que ele viu que deixava apenas o carrinho parado, não surtiu efeito. Então ali ele estava já desistindo, criou o carrinho, mas as pessoas não compravam de fato os produtos. Então ele colocou pessoas, vamos dizer 20 pessoas lá, que aqui o livro não traz quantas pessoas ele colocou, mas colocou, vamos dizer, 20 pessoas para fazer que estava comprando no mercado, na mercearia dele. Então, outros clientes que entravam na loja, o que faziam? É a aprovação social. Aquelas pessoas falavam, não, é o que aqueles clientes estão fazendo, então vou fazer. Então o que? Efeito manada. Essas pessoas também iam lá e compravam. E essa atitude de Goldman funcionou muito bem e ele se tornou multimilionário, morreu com essa fortuna grandiosa de 400 milhões de dólares.
Então, isso é aprovação social. Um exemplo muito simples que dá para ser percebido, que é o efeito manada, é seguir o que as outras pessoas estão fazendo. Vamos lá para a autoridade. Temos um arraigado senso de obediência à autoridade. Temos aqui a autoridade, igual o Pablo Marçal fala o seguinte, quando a gente tem resultado, o livro também traz sobre especialidade, quando alguém é especialista e junta especialidade com resultado, as pessoas têm um senso de obediência. Chega uma pessoa bem trajada, bem vestida, falar que é um advogado, falar que é um magistrado, falar que é um representante comercial, um vendedor. Ele traz aqui no livro, a roupa também tem tudo a ver com a pessoa, a forma de se comportar como ser humano. Então a autoridade é muito importante. Então vamos lá, a página 215 do livro, que traz alguns exemplos sobre o que é autoridade. De um professor universitário do Texas, aqui na página 215. Cresci em um bairro italiano de Harvard, em Pensilvânia. Já adulto, viajava para a casa dos meus pais com frequência a fim de visitar minha família e meus amigos. Como em muitas localidades hoje em dia, as lojinhas italianas desapareceram quase completamente, substituídas por supermercados. Durante uma visita, minha mãe pediu que eu fosse ao supermercado comprar tomates enlatados e percebi que as latas de tomates em cubo tipo italiano, Formano, estava se esgotando. Procurando na prateleira logo abaixo daquela quase vazia, encontrei um lote inteiro de tomates em cubo da marca Forman. Examinando os rótulos, percebi que Forman é o mesmo que Forman. A empresa havia apenas acrescentado a letra O ao seu nome ao distribuir alguns dos seus produtos. Talvez por acreditar que ao vender alimentos no estilo italiano, sua autoridade parecia maior se o seu nome soasse italiano. Então aqui só foi acrescentada uma letra O ao nome, era Formano, foi acrescentada a letra O para ficar com astral de italiano. Então ele dá uma nota aqui do autor. O homem que escreveu esse relato também cometeu que a letra O acrescentada estava desempenhando um duplo papel, como ativador de influência naquela loja, além de dar autoridade ao fabricante, estando no bairro italiano, fazia a empresa se semelhar a seus clientes. Então ali tinha tudo a ver as latas de tomate com a letra O para dar um astral como ele estava no bairro italiano, dar um astral de produto italiano, para vender mais. Isso aqui está falando especificamente de venda. Vamos aqui na página 220. Tem mais um exemplo. Aqui de um médico da Flórida. Um título de médico confere bem mais autoridade quando colocado no contexto visual de um jaleco. Isso aqui fala da vestimenta. De início eu detestava usar jalecos. Mais tarde na carreira vi a perceber que um traje confere poder. Sempre que eu começava a trabalhar numa nova ala hospitalar, fazia questão de trajar o jaleco. Invariavelmente, a minha transição era tranquila. O interessante é que os médicos sabem disso e chegaram a criar uma ordem hierárquica atribuindo aos estudantes de medicina os jalecos mais curtos, enquanto os residentes sob treinamento recebem jalecos médios e os médicos efetivos vestem os mais longos. Nos hospitais em que os enfermeiros conhecem essa hierarquia, eles pouco questionam as ordens dos jalecos longos, mas quando interage com os jalecos curtos, realiza diagnóstico médico alternativo e dão sugestões de terapia abertamente, às vezes até de forma rude. O depoimento do leitor, aqui a nota do autor, o depoimento do leitor, um ponto importante das organizações hierárquicas, não apenas aqueles com posição de autoridade são tratados com mais respeito, como também aqueles sem tal posição são com frequência menosprezados. Como vimos no relato anterior, como veremos nas próximas sessões, o traje de uma pessoa pode sinalizar aos outros que forma de tratamento ele merece. Então, através de um jaleco, quem usava jaleco curto tinha um tratamento, quem jaleco médio tinha outro tratamento, quem usava jaleco longo tinha um tratamento de forma diferente. Então a vestimenta aqui na autoridade
também é muito importante. Aqui é a psicologia pura, é a arma da persuasão que se usa para fazer a autoridade nesse princípio aqui da autoridade do autor. Vamos aqui na página 224. Então, para se defender da autoridade, uma tática defensiva que podemos usar contra a posição de autoridade é remover o elemento surpresa. Aí o autor fala aqui o seguinte: a primeira é questionar essa autoridade, se ela é um especialista. Muitas vezes a pessoa está bem trajada, mas pergunta a ela a fundo: você é especialista de verdade? Aguça alguma pergunta, né, nessa pessoa, porque muitas vezes a pessoa traja. Também o autor traz alguns exemplos aqui de pessoas que usam de vestimenta para fazer coisas erradas, para praticar ilícitos penais. Então, também tem que ficar atento. Então, uma defesa sua é saber se essa pessoa é especialista de verdade. Outra defesa também que o autor traz é: temos certeza que o especialista é honesto. Então, casar se ele é uma autoridade mesmo, especialista, e se essa pessoa é honesta, você tem que jogar algumas perguntas, questionar, porque em algum momento ela vai deslizar e você vai pegar que essa pessoa não é honesta, não é especialista. Então é uma defesa que o autor traz muito bem no seu livro. Vamos aqui para o último princípio, que é a escassez. Tudo se torna mais valioso quando fica menos disponível. Antes de falar aqui das páginas aqui, sobre a escassez, hoje no Brasil, atualmente, estamos vivendo, quem é da área comercial, sobre, por exemplo, o arroz. O arroz tinha um preço X, estava em média de 15, 13,95, 15 reais. Você comprava nas prateleiras dos supermercados em todo o Brasil. A partir veio a pandemia, tudo, o consumo aumentou, a exportação aumentou. E o que consequência veio? Isso aqui está refletindo muito bem o princípio da escassez, o aumento do preço do produto. Então, faltou produto aqui no mercado interno brasileiro, que é o arroz, que nós estamos dando um exemplo típico que eu falei que ia trazer para vocês. Então, como aumentou as exportações para fora do país, a agricultura aquecida, então aqui no nosso país está faltando arroz. Então, consequentemente, a escassez desse produto fez com que o arroz chegar no preço, não um preço exorbitante, mas um preço que tem que ser pago porque está faltando no mercado. Então, arroz hoje é em média 24, tem arroz até de 40 reais nas prateleiras dos mercados brasileiros. Então, é uma consequência do princípio da escassez, porque vendeu muito, exportou muito. Então, vamos lá ao exemplo do autor aqui. Vamos na página 235. Eu só quis trazer esse exemplo aqui da escassez do arroz para vocês verem como que é atual os exemplos, o princípio psicológico do Robert Cialdini, um grande psicólogo que eu recomendo ler esse livro, tá? Vamos lá na página 235. Com o princípio da escassez operando de maneira tão poderosa sobre o valor atribuído às coisas, é natural que os profissionais da persuasão manipulem essa operação. Aí ele dá um exemplo aqui, o seguinte: ocorre a tática do número limitado. Quantos você já viu tanto exemplo? Só resta um. Você vai numa feira X lá, tá acabando. Muitas vezes não tá acabando. O cara vai jogar um comando na sua mente para dar um senso de escassez para você ir lá e adquirir. É a última peça. Vamos aqui falar o que o autor descreve. Na época em que eu estava pesquisando as estratégias da persuasão, infiltrando-me em várias organizações, vi a tática do número limitado ser empregada repetidamente numa série de situações. Não resta mais do que 5 conversíveis com este motor no estado, e quando acabarem, já era, pois não estão mais sendo fabricados. Este é um dos únicos terrenos ainda à venda neste loteamento. Você não vai querer o outro, não recebe muita luz do sol. Convém comprar mais de uma caixa, porque a produção foi reduzida e não sabemos quando receberemos mais. Algumas vezes a informação do número limitado era verdadeira, outras vezes totalmente falsa. Em todos os casos, porém, a intenção era convencer os clientes da escassez de um artigo e assim aumentar seu valor imediato aos olhos deles. Admito ter desenvolvido uma admiração relutante pelos profissionais que faziam
esse dispositivo simples funcionar de uma série de maneiras e estilos. Fiquei mais impressionado, porém, por uma versão específica que estendeu a abordagem básica ao seu extremo lógico, vendendo uma mercadoria em seu ponto mais escasso, quando aparentemente não podia mais ser obtida. Então, os profissionais da persuasão, os vendedores, várias pessoas usam a escassez como um recurso para vender mais. Em concessionárias de carro, representantes comerciais no dia a dia, de mercadoria de gênero alimentício, enfim, as pessoas usam do método da escassez. Vamos lá na página 236 do livro, que ele fala o seguinte: de um morador do norte do estado de Nova York. Um dia eu estava comprando presentes de Natal quando deparei com um vestido preto lindo. Eu não tinha dinheiro para ele, porém estava comprando presente para outras pessoas. Pedi à vendedora que o reservasse até que eu pudesse voltar na segunda-feira após a escola com minha mãe para mostrar o vestido. A mulher informou que não poderia reservá-lo. Voltei para casa e contei do vestido para minha mãe. Ela disse que, já que tinha gostado tanto, poderia me emprestar o dinheiro. Na segunda-feira, depois da escola, passei na loja e descobri que o vestido não estava mais lá. Outra pessoa havia levado. Somente na manhã do Natal vinha descobrir que, enquanto eu estava na escola, minha mãe foi àquela loja e comprou o vestido que eu descrevera. Embora muitos anos já tenha se passado desde aquele Natal, ainda me lembro dele como um dos meus favoritos, porque após achar que tinha perdido o vestido, e eu o valorizei como se fosse um tesouro. Então, a partir do momento que o produto se torna escasso, que algo se torna escasso, aqui esse depoimento de uma pessoa, ele se tornou mais valorizado, mais, vamos dizer, ele se tornou um diamante para ela aqui. A nota do autor, ele fala o seguinte: vale a pena perguntar o que torna a ideia da perda tão poderosa na vida humana. Uma teoria importante explica em termos evolutivos a primazia da perda sobre o ganho. Se alguém possui o suficiente para sobreviver, o aumento nos recursos pode ajudar, mas uma diminuição desses mesmos recursos talvez fosse fatal. Desse modo, uma acessibilidade especial à possibilidade da perda seria favoravelmente à adaptação. Então, quanto mais se torna escasso, a tendência é que a pessoa valorize mais esse produto. Vamos aqui à página 257 do livro. E o último exemplo aqui do autor. Será que um terno vale tudo isso? Para o espanto de todos os envolvidos, um terno usado por John Travolta no filme Embalados de Sábado à Noite foi recentemente vendido por $145 mil. Talvez possamos ajudar a explicar o preço astronômico observando dois aspectos da venda. Primeiro, trata-se de um terno especial e único. Segundo, foi comprado num leilão onde dois compradores se envolveram numa espiral de lances competitivos. Quando indagado, mais tarde se achava que a cifra final havia sido excessiva, o leiloeiro observou: certamente foi um recorde para uma peça de poliéster. Então, nesse caso aqui, um terno foi vendido por $145 mil. Então, você fala, é loucura, dá tudo isso num terno. Mas é corriqueiro no dia a dia acontecer isso. Capacetes de pessoas famosas que praticam diversos esportes sendo vendido, de artista X, roupa X, vendido por valor astronômico. Por quê? É um senso de escassez, uma peça única, uma peça individual, tem um valor X para aquela pessoa, para aquela família. Então, reflete muito esse exemplo aqui desse terno, foi vendido por esse valor, reflete o princípio da escassez. Então vamos lá, aqui finalizando já o Insight Book número 5. Finalizando o Insight Book número 5. Quero deixar essa frase aqui do autor do livro aqui. Ele fala o seguinte: cada princípio é discutido pelo autor em termos de sua função na sociedade e de como um profissional da persuasão pode mobilizar seu poder em pedidos de compras, doações,
concessões, votos, atualmente estamos agora vivendo um momento eleitoral de muita importância. Então esse princípio principalmente ali se usa muito aqui no votos, que é o princípio da... Vou botar aqui, se usa muito aqui, ó. Entendeu? Vamos lá. Nos votos, permissões. Além disso, aprendemos a usar essas técnicas a nosso favor nas interações diárias de todo tipo, com vizinhos, amigos, colegas, parceiros de negócios ou familiares. Então, meu muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, esse horário aqui, assistindo o Insight Book. Vai estar disponível esse vídeo lá no YouTube do KS Brasil. Espero que vocês vão lá, assistam, mandem para outras pessoas, e será uma honra que vocês possam compartilhar esse conhecimento para outras pessoas, que esse conhecimento não fica só com a gente. Então aqui na política se usa muito o princípio da reciprocidade. Então troca de favores. Então entrem lá, aprendam sobre o livro da Arma da Persuasão, um princípio de muita importância, um livro de muita importância para a nossa vida. Muito obrigado para vocês, Deus abençoe, que possa esse Insight Book número 5 possa ter contribuído de alguma forma na sua vida. Um abraço, fica com Deus, boa noite.